Amados, a paz do Senhor Jesus, chegamos para a nossa primeira lição dos nossos jovens, da classe dos jovens, falando sobre os profetas menores, e vai ser, com certeza, lições maravilhosas. E hoje, em especial, nós falaremos sobre profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Os livros são pequenos, mas as mensagens são poderosas. Temos como texto do dia escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. A síntese textual diz: os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizadas. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Ou seja, quando Deus precisava falar com o povo, usava os seus profetas. E eles, com certeza, com a mensagem de Deus, fizeram a diferença na sua época. Quais são os objetivos desta lição? Mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento, refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo e compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. Nós temos aqui uma orientação acerca do trabalho dos profetas, e eu vou estar lendo para vocês, e depois vou deixar um print para que você possa ver também. Qual foi a divisão? Nós temos aí profetas que foram profetas pré-exílicos, ou seja, profetizaram antes do exílio, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Temos os profetas pós-exílicos, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Temos livros com mensagens voltadas ao reino de Judá, que são Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Livros com mensagens voltadas para o reino de Israel, Jonas, Naum e Obadias. Livros com mensagens voltadas às nações, que são Amós e Oséias. E livros com mensagens voltadas aos judeus pós-exílio, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Com certeza, nós vamos ter essa distribuição. Quando a gente estiver lendo, estudando, a gente vai entender então em que tempo eles vão estar trazendo a sua mensagem profética. O texto bíblico está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 a 21, que diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A introdução vai dizer assim: grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia. E se o dom profético, o povo ia se corromper. Se não houvesse o dom profético, o povo ia se corromper. Os profetas possuíam um papel vital na comunicação do plano divino para Israel. Em sua natureza, a profecia era viraz e alarmante. Às vezes, era exemplificada por meio de atos simbólicos, e a finalidade era despertar o povo, em uma época em que o cânon sagrado não estava completo e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico. Os profetas representavam a voz de Deus na terra. Foram os pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas: justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família, muitos outros temas atuais e fundamentais para a nossa edificação. Os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Algumas palavras que nós falamos aqui, como a questão do cânon, nós deixaremos aqui um relato para os irmãos. Cânon é o quê? É o que trata da autenticidade bíblica, é o que trabalhou a autenticidade bíblica como sendo
a palavra do Senhor nosso Deus. Muitos livros surgiram, mas com tantos debates sobre o assunto, sobre o livro, se era considerado de fato canônico, sagrado ou não. Alguns ficaram de fora, mas aqueles que formaram um cânon, e vale a pena dizer aqui que o cânon, como fala, ainda não havia sido feito. Então Deus fala e os homens receberam como palavra de Deus. E hoje nós temos já o cânon sagrado fechado. Para nós hoje é mais fácil entendermos isso. Agora imagine na época, mas eles receberam como palavra de Deus. O ministério profético no Antigo Testamento. Primeiro, o ofício profético. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para profeta é nabi, cujo significado é proferir, anunciar uma mensagem. O profeta é um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Um contraste nítido entre o sacerdote. O profeta podia ser facilmente identificado. O profeta, em alguns momentos, era até procurado para orar a Deus e Deus lhe trazer uma resposta. O profeta falava de Deus aos homens, enquanto os sacerdotes falavam dos homens para com Deus. Então, o ofício profético no Antigo Testamento, ele é fundamental para estar dando, um suporte muito grande às autoridades daquela época. Não se trata de uma consulta meramente movida por adivinhação futurística, não, mas na instrução prática para uma vida santa. Procuravam os profetas para ver o que os profetas diriam sobre tal assunto. E Deus, usando aqueles homens, trazendo uma mensagem àqueles homens, eles falariam àqueles reis, aos sacerdotes, o que Deus queria de fato realizar. Muitos dos profetas foram esbofeteados, apanharam, foram mortos. Por quê? Porque não falavam o que as autoridades queriam ouvir. Estavam querendo ouvir aquilo que massageasse seu ego, mas os profetas não tinham compromisso com os homens, mas o seu compromisso era com Deus. Quando surgiu um profeta, o cenário da apostasia era um terreno fértil para o segmento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza e paganismo religioso, quando a decadência moral e espiritual prevalecia, ou seja, quando havia um quadro caótico, um momento caótico na sociedade, então era um momento maravilhoso para que o profeta surgisse trazendo a mensagem de Deus àquele povo, como um porta-voz de Deus, anunciando o desejo ou até mesmo o juízo de Deus para aquele povo. Os profetas denunciavam a hipocrisia, a religiosidade aparente, pregavam um arrependimento sincero, marcado por demonstrações autênticas de um profundo quebrantamento pessoal. Então eles, com a sua vida, davam um testemunho daquilo que Deus estava fazendo, estava realizando. A difícil missão de um profeta, como homem entre os homens, poderia carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz de Deus. É por isso que os profetas relutavam diante desta chamada. O encargo era demasiadamente pesado, entretanto, a glória da revelação atraía-se de tal modo que não conseguiam se esquivar deste ministério. Aqueles que eram chamados por Deus não conseguiam fugir dessa tamanha responsabilidade. Vamos ver Jeremias falando que era uma criança, e Deus fala, é verdade, você é uma criança, mas desde o ventre da tua mãe eu te chamei. E as nações te dei por profeta. Então, por mais que alguém quisesse se esquivar, não tinha como. Nós vamos ver Isaías, no capítulo 6 do seu livro, falando ali daquela visão maravilhosa que ele tinha, e ele achava que seria consumido, mas Deus não, Deus o chama para ser um grande profeta. Então nós vamos ver que esse ofício era muito importante, porém uma missão muito árdua. Não se impressionaram com o poder dos reis e nem se fascinaram com a riqueza dos homens. Ou seja, falavam para os homens, para os reis, o que Deus de fato determinava. Isso é o verdadeiro profeta, porque o falso falava de acordo com o dinheiro que recebia. No segundo
tópico diz: quem eram os profetas? Primeiro, chamados por Deus. O ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não existia uma autocandidatura ao ministério profético. Existia, no tempo de Eliseu, a escola dos profetas. Aquela escola dos profetas era uma ideia de quê? Tipo um seminário que temos hoje, quando eles iriam aprender acerca das obras que Deus havia realizado, as obras que Deus já haviam trazido diante deles. Então eles iriam conhecer aquilo ali. Mas eles não podiam ser profetas só por causa disso. Precisava ter um chamado específico de Deus para exercer tal função ou tal ministério. Enquanto o homem baseava-se na aparência para fazer as suas escolhas, Deus se valia de questões interiores, não observáveis e não palpáveis. O homem olhava a aparência, mas Deus via o coração. Como um profeta, ele podia até confundir, mas Deus sempre dizia: olha, você está vendo a aparência, eu estou vendo o interior. Há pessoas que desejam ser usadas por Deus, mas não conseguem abrir mão da impiedade. Para servir a Deus, é preciso negar a si mesmo. Se não negarmos a nós mesmos, ficará impossível nós vivermos o que Deus tem para as nossas vidas. Quem são os profetas? Os intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isto não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela, o instrumento judaico normatizador. Pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles possuía um alinhamento profundo com a Torá. Por isso que eu disse, eles precisavam conhecer a Torá, a lei, para que eles profetizassem mesmo a mensagem que Deus mandou, mas dentro da lei. Senão, eles seriam um profeta contrário à própria lei que Deus estabeleceu, então não seriam aceitos, né? Precisavam estar alinhados. Mesma coisa hoje. Quem tem o dom profético hoje? E como estudamos lições passadas da nossa classe dos adultos, quem tem o ministério profético hoje tem que estar alinhado à Bíblia. Se ele profetizar fora da Bíblia, ele já vai perder o crédito aí à sua mensagem. Eles conseguiam enxergar a essência da revelação divina, enquanto os homens facilmente se prendiam às regras. Os profetas enxergavam o âmago dos princípios que sustentavam as leis, que é o amor. O amor de Deus é o âmago, é o principal. Mesmo sendo profeta, tem que ter o amor para profetizar. Tem que ter o centro, que é o principal que vai nortear tudo, que é a presença de Deus. Senão, vai ser um profeta dando profetada por aí fora e não vai funcionar. E naquela época seria da mesma forma. Quem eram os profetas? Quem eram os profetas menores? Os profetas menores são divididos em dois grandes grupos. Primeiro, os profetas pré-exílicos, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, e os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas que viveram após a experiência do cativeiro babilônico entregaram suas profecias para Judá, pois o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios em 722 a.C. Os profetas pré-exílicos são subdivididos entre aqueles que profetizavam para Judá, que foi Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias, e para Israel, Amós e Oséias, e para outras nações, Jonas e Naum, que profetizaram para a Síria e Obadias para Edom. Os profetas menores profetizaram do 8º ao 5º século antes de Cristo. Então foi um longo período que eles tiveram exercendo esse ofício de profeta. Eles possuíam uma posição independente, sem qualquer tipo de relação com os poderes políticos e religiosos da época. Em alguns momentos entravam em rota de colisão, ou seja, batiam de frente para sustentar a palavra que Deus estava dando para que eles falassem. Homens de Deus. E nesse tempo também tivemos profetisas, mulheres que profetizaram, não têm os seus livros, mas que profetizaram segundo a vontade do Senhor. No 3, a mensagem dos profetas menores. Elas suplementavam o ensino. Os sacerdotes, os levitas, eram responsáveis oficiais pela parte do ensino, função comumente
eram ignoradas pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. Eles estavam preocupados somente com a parte religiosa, em defender uma bandeira, em defender que era judeu, que era isso, que era aquilo. Mas não funcionava. O ensino tinha que ser um ensino que trouxesse como base principal o Senhor, e não somente o povo em si. O Senhor tinha que ser a base. O Senhor precisava ser o fundamento principal, e não somente a lei. Eles buscavam mais a lei do que o próprio Senhor da lei. Eles possuíam postos institucionais, eram homens de Deus que atuavam paralelamente às lideranças legalizadas, ou seja, os profetas, né? Quando estas se mostravam mortas espiritualmente, surgiam os profetas como verdadeiras palavras, né? Defendendo a justiça e a santidade. Eles eram defensores da justiça e da santidade. 2. Denunciava as injustiças e anunciava o juízo. A profecia dos profetas menores foi um instrumento empregado por Deus para denunciar os absurdos e os tribunais da justiça. Eles foram usados para denunciar aqueles que usavam a justiça para trazer prejuízo aos menos favorecidos. Eles combatiam. Deus usava os profetas para combater essas injustiças sociais. Por causa disso, falavam com autoridade. Os profetas denunciavam os magistrados civis e os líderes políticos que tinham pervertido o juízo. Reprovavam a ostentação conseguida à custa da opressão, ou seja, aqueles que ganhavam dinheiro ao ver a desgraça das pessoas. Quanto mais desgraça, mais poderosos eles ficavam. E Deus do céu ficava observando tudo isso e usava os profetas. E hoje? Como está hoje? Hoje não está diferente. Então, não vamos ficar de boca aberta ou boquiabertos se Deus trazer um juízo duro, como já está trazendo aí sobre as nações, né? Devido aos seus posicionamentos. Exortaram os líderes religiosos, condenaram a prostituição, a soberba e a vaidade, todas as grandes sanções disciplinares de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente pelos profetas. Jonas, ele é usado por Deus para profetizar a Nínive. Jonas queria que Deus trouxesse um juízo, de fato, trouxesse um juízo que matasse o povo, acabasse com o povo. Quando Jonas traz o juízo, o povo se arrepende. E Deus, então, por aquele momento, tira a sua ira de sobre o povo. Mas passa-se o tempo e o povo volta a praticar os seus pecados. Aí vem Naum e profetiza novamente contra Nínive. E dessa vez, o juízo vai ser estabelecido porque não houve arrependimento. Então essa era a mensagem dos profetas. E a mensagem do profeta também era consolar. Embora a mensagem dos profetas menores fossem repletas de juízo, ela também possuía consolo divino. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita. Por mais que eles estivessem abatidos, abalados, Deus trazia o profeta com uma mensagem de consolo, de conforto, para que eles permanecessem na posição. Se eles obedecessem a Deus, Deus traria as bênçãos e as vitórias sobre as suas vidas. Por isso que o profeta ele tem uma mensagem de consolo, de exortação, mas também de edificação para o povo. E aqui em especial para o povo de Deus, o povo israelita, o povo judeu. As mensagens dos profetas ecoavam além da severidade, pois falavam também do amor eterno de Deus para o seu povo. O juízo causava despertamento instantâneo, mas era a compreensão nítida do amor de Deus que garantia a manutenção deste despertamento. Paulo declarou que o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos desafia a agirmos de modo diferente. Esse amor nos salva e nos transforma. Glórias a Deus. Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido, jovem, vamos amar o Senhor?
vamos receber uma mensagem de Deus não para nos matar, mas para trazer uma edificação especial à nossa vida. Concluindo, a nossa lição diz: o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito ao lado da coerção externa procedente da pressão pública. Em sua volta havia um contexto de resistência e reprovação, de modo que o simples ato de entregar uma profecia consistia em uma demonstração de compromisso com Deus. Os profetas menores anunciaram a mensagem divina em tempos difíceis. Eles foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Também devemos ser zelosos e fiéis em nosso compromisso com Deus. Chegamos ao final da nossa primeira lição. Peço perdão a vocês que a minha garganta está um pouco irritada e por isso às vezes, quando a gente tem a garganta um pouco irritada, às vezes a gente tropeça em algumas palavras e eu não quero fazer edição cortando. Então que Deus nos ajude a estarmos aptos sempre a fazermos para o Senhor o melhor. E você que chegou até aqui, eu lhe convido a vir na nossa segunda lição, que vai falar sobre Oséias, como um reflexo da comunhão com Deus. E com certeza vai ser uma lição maravilhosa. E você que chegou até agora, se ainda não se inscreveu no canal, e você achar que deva se inscrever, vem comigo. Compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like e logo abaixo, no sininho, acione o sininho e todas as notificações, para que você possa estar apto a receber todas as nossas lições desse trimestre, que com certeza vai ser uma bênção para todos nós. Jovens, que Deus te abençoe. Faça a tua boa escolha. Seja um homem de Deus, uma jovem de Deus, um jovem de Deus, e faça a diferença no meio em que você está inserido. Deus te abençoe hoje e sempre. Até a nossa segunda lição, em nome de Jesus. Amém.